Oi, gente. Meu nome é Fabiana, eu tenho 42 anos, eu sou moradora da cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Eu sou mãe de anjo. Eu sou mãe, na verdade, de um anjo e de um menino. O meu menino mais novo tem 5 anos, o nome dele é Arthur, e a minha filha mais velha é a Mariana, que faleceu aos 9 anos de idade. Ela sempre foi uma menina maravilhosa, uma filha encantadora, e a história dela foi curta, né? Foram só 9 anos, mas foi uma vida muito intensa. Assim, a gente viveu muitas coisas junto com ela. Foram 9 anos maravilhosos, né? Tirando a parte ruim, né? Da morte dela, da doença dela, mas a gente conseguiu ter muito mais momentos bons do que ruins. A minha filha, quando tinha de 5 para 6 anos, nós descobrimos que ela tinha um tumor na cabeça. Aí vocês vão perguntar, mas assim, do nada? Não, na verdade, já há algum tempo atrás, antes da gente saber da notícia, ela tinha sintomas, né? Ela tinha dores de cabeça muito fortes, ela tinha vômitos. Só que, como pais, a gente nunca imagina que possa ser algo grave. A gente pensa que é alguma coisa que vai passar, uma coisa daqui a pouco vai tratar, vai dar algum remédio, algum medicamento e vai ficar bem. Então, tu nunca pensa, né, que vai ser uma coisa grave. Então, a gente não deu muita atenção. E também acabamos não dando muita atenção porque na época eu tinha tido meu filho mais novo. Ele tinha recém-nascido quando ela começou a apresentar os sintomas. Então a gente logo associou que seria alguma coisa para chamar atenção, porque isso é bem comum, né? Quando os pais têm outros filhos, as crianças fazerem coisas assim, às vezes até inconsciente, para chamar atenção, né? Porque até então era só ela, agora ela estava tendo que dividir a atenção com uma outra criança. Então, assim, ela acabou ganhando castigo, ela acabou ganhando, né? A gente acabou xingando, porque a gente acreditava que não era nada grave. Isso foi por um tempo assim, mas ela assim estava bem, na escola ela ia bem, ela brincava, ela se divertia, né? Eram aqueles momentos, ela se queixava de dor, tinha os vômitos, mas depois passava e ficava bem. Só que teve um final de semana que a gente resolveu passear aqui no centro da cidade, numa praça, né, para os dois brincarem, se divertir. E por coincidência, nessa praça, ela encontrou uma amiguinha dela da escola e as duas começaram a brincar juntas, né? De correr e subir em cima das muretas, ir na pracinha, andar de balanço. O meu filho na época tinha 10 meses, então ele só ficava no carrinho porque ele não caminhava ainda, mas ela estava se divertindo bastante. Só que numa dessas brincadeiras, ela acabou se desequilibrando, caiu e bateu com a testa numa pilastra que tinha logo em frente. E aí, lógico, né, começou a chorar porque foi uma batida bem forte, disse que achou que doía muito a cabeça, doía a nuca. Aí nós logo fomos para casa, disse, não, vou para casa, vamos tratar, né, vamos dar alguma medicação, alguma coisa para ela ficar bem. Só que ela não ficou bem, muito pelo contrário, ela começou a ficar cada vez pior, né. Ela começou a ter vômitos, né, as dores de cabeça não passavam. Ela ficou a noite toda ruim, com vômitos, não dormiu nada. Aí meu marido disse, não, eu vou levar ela, né, no hospital, fica aqui com o Arthur, né, porque ele ainda era bebê, e só chama a minha mãe, né, para vir ficar aqui contigo. Então eu liguei para minha sogra, na época ela morava numa outra cidade aqui próxima, chamada São Leopoldo, que ela levava em torno de uns 20 minutos até ela chegar, mas como isso era à noite, então uma noite normalmente não tem muito movimento, ela conseguiria vir. Então ela veio, ficou com a gente, aí eu expliquei tudo o que tinha acontecido,
Só que meu marido ficou com a Mariana no hospital um dia inteiro. E o hospital da cidade aqui, ele é um hospital que não tem muitos recursos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um raio-x. O raio-x não mostrou nada, mas ela continuava com dores, continuava enjoada, com vômitos. Então, eles estavam só dando analgésico, só tratando os sintomas que ela tinha, mas não estavam fazendo nada para tentar descobrir o que era e para tratar. E aí, como ela não faziam nada, eu falei pro meu marido, não, nós vamos ter que levar ela em algum outro lugar, porque aqui eles não estão fazendo nada. A gente não sabe o que ela tem. E na época nós também não tínhamos convênio médico. Mas paciência, nós não tem que pagar particular, né? Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Ela não fica bem, ela não tá melhorando. Então, a minha sogra então ficou com o meu menino e a gente levou ela para a Unimed aqui na cidade de Novo Hamburgo, que fica próxima da cidade onde a gente mora, fica bem perto. E lá, por ser um hospital com mais recursos, né, meu marido disse, não, deixa que eu fico com ela, porque no hospital com criança só pode ficar um acompanhante, né, então tinha que ser ou o pai ou a mãe. E meu marido disse, não, deixa que eu fica com o Arthur, que ele era pequeno, né, então acreditava que precisaria ficar mais com a mãe, né. Daí eu fui para casa e ele ficou com ela no hospital. E aí eu sei que no outro dia de manhã ele me ligou bem cedinho e disse, olha, arruma as coisinhas dela, arruma algumas roupas, porque ela vai ser transferida para um outro hospital em Porto Alegre. Porque aqui eles não têm os recursos suficientes. E se vem logo para cá, porque eles já vão levá-la de ambulância. E eu fiz tudo rapidamente, fui, minha sogra já estava lá na minha casa, então ela ficou com o meu filho. Arrumei tudo rapidamente e fui então lá no hospital. E aí lá ele me contou que eles tinham feito uma tomografia nela que tinha acusado que ela estava com um coágulo. E ela estava sendo transferida para o hospital de pronto-socorro na cidade de Porto Alegre, que é um hospital especializado em traumas e poderia tratar ela melhor. Então eu fui com ela de ambulância e meu marido foi de carro atrás. Chegamos no HPS e lá, então, os médicos atenderam ela, daí uma médica apareceu, que inclusive era neurocirurgiã. Ela olhou os exames da Mariana, a gente contou tudo que tinha acontecido com ela, e ela disse, olha, o que a Mariana tem não é um coágulo e não foi ocasionado pela queda. Ela tem um tumor e ela já tem esse tumor há mais tempo, não é de agora. Então, como aqui é um hospital especializado em trauma, nós vamos encaminhar ela para um hospital especializado em atendimento infantil, que é o Hospital Santo Antônio do Complexo Hospitalar Santa Casa, em Porto Alegre. Então, mais uma vez, fomos transferidos para outro hospital. Então, chegamos lá, fomos muito bem atendidos, né? Não tenho queixas nenhuma, assim, a gente foi muito bem atendido. Lá fizeram exames, ressonância e tudo mais, começaram a tratar ela. E a equipe médica então veio conversar com a gente e disse, olha, Mariana tem um tumor muito grande do lado direito do cérebro. Ele é um tumor que tem mais ou menos uns 8 centímetros. E nós temos a única forma de ajudá-la é fazendo cirurgia para remoção. Nós já nos apavoramos, né? E vocês podem imaginar toda a nossa angústia, né? Minha filha que nunca teve nada, né? Agora tendo que passar por uma cirurgia desse tamanho na cabeça, com todos os riscos, né? De uma cirurgia, inclusive de morrer. Então, e ela apenas com 5 anos. E ela sabia, a gente contou tudo que está acontecendo para ela, mas assim, talvez por ser muito pequena, não ter muita noção, ela aceitou bem, assim, foi bem tranquilo, ela ficou numa boa. A gente disse, ela só perguntou se ela ia sentir dor, daí a gente disse que não, porque ela ia ter que tomar remedinho para dormir, e quando ela acordasse ela ia ia ter terminado a cirurgia. Isso aconteceu uma semana depois que ela ficou internada. Então, durante essa semana, ela ficou medicada, ela ficou bem, né? Ela não estava tendo mais sintomas, porque ela estava sendo medicada o tempo todo, ficou internada. Eu e meu marido acabamos ficando lá com ela, e minha sogra, então, ficou com o meu filho na nossa casa. E não tínhamos como a gente ir e voltar todos os dias, porque seria muito transtorno, né? Porto Alegre fica a cerca de 45 minutos da cidade onde a gente mora,
Então nós ficamos por lá. E dormíamos no carro, né? Enquanto um ficava com ela, o outro dormia no carro, né? E assim a gente foi se revezando, né? A gente ganhava alimentação, né? O que a gente não ganhava, a gente tinha que comprar, né? Tinha lanchonetes lá, tinha outras opções fora do hospital para almoçar, para comer. Então a gente foi se virando do jeito que a gente conseguia, né? Na época, só eu estava trabalhando, né? Meu marido era autônomo, então ele acabou tendo que parar de trabalhar para poder ficar com ela. E eu, felizmente, a empresa onde eu trabalhava aceitou muito bem, assim, me apoiou muito, então eu, né, continuei empregada, mas afastada, né, durante esse tempo para poder ficar com a minha filha. Então ficamos lá, ela acabou ficando internada, né, em torno de 15 dias. A cirurgia ocorreu, né, bem, ela ficou bem, teve uma boa recuperação. Ela tinha dores, tudo, né? Mas assim, normal, né? Num pós-operatório, ainda mais uma cirurgia desse tamanho. E logo após isso, os médicos então vieram conversar com a gente e dizer que tinham conseguido tirar todo o tumor, mas que bem provavelmente ela teria que fazer algum outro tratamento para que não voltasse, né? Que o tumor não voltasse, então sugeriram a quimioterapia. Como a gente, né? Todo mundo já ouviu falar de quimioterapia, já se apavora, né? Porque perde cabelo, perde apetite, fica com a imunidade baixa, uma série de efeitos colaterais. E eu já tinha passado por isso com a minha cunhada, que a minha cunhada também tinha câncer, então ela eu tinha passado por isso antes da minha filha, então assim, eu já estava meio calejada. Mas beleza, eu disse, né, o que tiver que fazer para nossa filha ficar bem, né, a gente disse, eu e meu marido, a gente disse, nós vamos fazer, não importa o que. Então, fomos, né, fizemos, ela fez a quimioterapia, primeiramente ela ficou internada, depois ela começou a fazer as quimios em ambulatório. Isso foi durante uns 5 meses, eu acredito, que ela fez o tratamento. Claro, teve todos os efeitos colaterais que existem, né? Perda de cabelo, perda de apetite, enjoo, vômitos, dores, né? Então, assim, todos os efeitos possíveis ela teve. Então, mas assim, ela sempre reagiu muito bem, ela sempre foi muito corajosa, ela estava sempre sorrindo, assim, a gente não conseguia entender como que ela estava tão bem e a gente tão mal, né? Então isso tem que ter alguma força superior que faça ela ficar desse jeito, porque ela não tinha explicação, assim, a força dela. Tão pequena e tão forte, né? Mas seguimos, né? Daí quando terminou o tratamento, pensamos, bom, finalmente a Mariana vai levar uma vida normal, vai poder estudar, vai poder brincar, fazer tudo que ela não pôde fazer durante esse período que ela teve em tratamento, né? Porque ela teve que ter muitos cuidados, principalmente por causa da imunidade. Então, assim, ela voltou para a escola, né? Voltou a fazer as atividades que ela gostava de fazer. Ela começou a fazer natação, começou a fazer balé. E estava indo tudo muito bem. Isso foi no ano de 2015. Então, em 2016, ela terminou, no início de 2016, ela terminou o tratamento e levou uma vida normal no resto do ano. Aí, isso foi em 2017. No início de 2017, a gente teve uma perda bem grande, que foi a minha cunhada, né? Ela faleceu no início de 2017, ela era madrinha da minha filha, as duas eram muito apegadas, a gente sentiu bastante, mas seguimos, né? Infelizmente a gente sabe que a vida é assim, que a única certeza que temos é a morte. Mas eu estava muito feliz porque a minha filha estava bem e curada, ela estava só em monitoramento, né? Fazendo os exames de rotina, as consultas de rotina. Só que ela começou a apresentar novamente dores de cabeça. E aí a gente se apavorou. Isso, pronto, só que falta ter voltado de novo o tumor. Então levamos ela para o hospital, né, onde ela tinha sido tratada, fez exames e se constatou que no local onde ela tinha feito a cirurgia tinha criado um cisto, ou seja, tinha criado, retido líquido. E isso estava gerando as dores de cabeça dela.
Mas eu pensei, bom, é só drenar o líquido e pronto, tá resolvido, não precisa fazer mais nada. Então fiquei apavorada, mas nem tanto. Só que além disso, tinha aparecido um outro tumor na hipófise, que é bem no meio da cabeça. E a hipófise é uma glândula que a gente tem no corpo, muito pequenininha, o tamanho de uma ervilha, e é uma glândula que tem uma função muito importante, porque ela é que controla a nossa fome, a nossa temperatura, se nós vamos sentir frio, calor, né, que ajuda a controlar as nossas necessidades fisiológicas. Então, assim, ter um tumor ali era muito perigoso. Só que o tumor era pequeno, então não estava ocasionando nenhum sintoma nela. E eles disseram que não poderiam mexer, justamente porque era um local de difícil acesso e que poderia trazer mais transtornos para ela do que se não mexesse. Então eles fizeram a cirurgia somente para drenar esse líquido, né, para ela ficar bem novamente. Mas como ela tinha esse tumor, ela teria que voltar a fazer as quimioterapias, porque não poderia se fazer cirurgia. Então voltamos ao pesadelo novamente. Só que assim, a gente estava tão assim, né? Nós tínhamos recém perdido a minha cunhada, né? A minha avó também tinha falecido no ano anterior, então assim, nós estávamos com uma carga muito pesada, né? Já tínhamos passado todo esse horror com a Mariana. Nós decidimos que nós não íamos fazer quimioterapia nela por enquanto, porque ela estava bem, ela não estava tendo mais nenhum sintoma. Ela estava muito bem, estava indo bem na escola, estava brincando, se queixava de nada. Pensei, por que nós vamos fazer ela ficar ruim de novo, né? Perder cabelo de novo, ficar ruim de novo, se não tem nenhuma garantia, né? Que a quimioterapia, infelizmente, não tem garantia de que vá ajudar. Ela pode sim ajudar, mas pode não ajudar. Então decidimos não fazer. E aí surgiu uma oportunidade para a gente ir para Barretos, no Hospital da Criança, que tem câncer, né, que tem lá em Barretos. Surgiu a oportunidade. Eu tenho um irmão que mora próximo de São Paulo, que mora em Minas, né, ali perto. E ele disse, não, vocês vêm para cá e, né, vão lá no hospital com a Mariana e depois vocês ficam aqui com a gente uns dias, porque eram cidades próximas. Então resolvemos ir. Vamos lá, vamos tentar alguma outra alternativa, vai ser uma outra equipe médica, um outro hospital. E assim, o Hospital de Barretos, maravilhoso, muito bonito, fomos muito bem atendidos, pessoas maravilhosas, as crianças assim tinham um atendimento muito bom, não parecia um hospital, parecia um hotel, sabe? Sim, muita coisa para criança, brinquedoteca, cineminha, aula sala de informática. Então assim, muito bom, né? Não tem que se queixar, só que infelizmente lá nós não tivemos o retorno que nós gostaríamos. Eles nos disseram a mesma coisa que os médicos de Porto Alegre disseram, então ficamos frustrados, né? Porque nós fomos lá cheios de esperanças e essas esperanças foram todas por água abaixo. Voltamos então para nossa cidade, mas com a certeza de que não faríamos quimioterapia, nós íamos buscar tratamentos alternativos. E foi o que fizemos. Tudo que se pode imaginar, tentamos a fosfetanolamina, que era a pílula do câncer, tentamos tratamentos de homeopatia, nós levamos ela em videntes, assim, tudo que me diziam que poderia salvar ela, eu fui e eu fiz, mesmo que eu não fosse da minha religião, mesmo que eu não acreditasse, mas eu pensei, pela minha filha eu vou até o fim do mundo, eu faço qualquer coisa, eu não tenho nada a perder, né? E quem sabe isso possa ser o tratamento dela e possa curar ela. Quantas histórias a gente ouve, né? Então, fizemos de tudo, assim, tudo que é medicação homeopática, tratamentos florais, assim, tudo que vocês possam imaginar. Infelizmente, não adiantou. Ela continuava, né, com esse tumor, ele não diminuía, pelo contrário, ele só aumentava de tamanho. Cada vez que a gente ia fazer uma ressonância, ele estava maior. Não era uma diferença significativa, mas estava crescendo. Isso poderia comprometer
muitas funções do corpo dela, inclusive a visão. Ela poderia perder a visão, porque ele está muito próximo do globo ocular. Então, o que a gente fez? A gente foi, decidimos procurar outros médicos. Não, vamos procurar aqui em Porto Alegre mesmo, outro médico, outro hospital, não sei. Nós estávamos querendo coisas diferentes para ver se nós tínhamos um retorno diferente. Então, procuramos outro médico, fomos consultar com ele, e ele disse, eu trabalho somente no Hospital Moinhos de Vento, então vai ter que ser tudo lá. Ainda tive, na época, eu ainda estava trabalhando na mesma empresa, consegui fazer um convênio médico, né, para mim, para ela e para o meu filho. Então, ela foi atendida pelo convênio, que o Hospital Moinhos de Vento é um hospital bem caro. Mas eu pensei, eu não vou medir esforços, não vou medir nada por ela. Eu vou fazer tudo que for preciso vou até minha última esperança. Então fizemos, e o médico que atendeu ela, ele disse, olha, não nos resta muita alternativa senão a cirurgia, porque esse tumor está crescendo. No momento ele não está ocasionando nenhum problema grande para ela, mas ele não para de crescer. E se a gente deixar assim, ela pode ter problemas muito sérios. E inclusive ele já estava ocasionando um inchaço ao redor, né, do tumor, então isso também era perigoso. Ele disse, não, vamos ter que fazer cirurgia. E aí voltamos para o nosso pesadelo novamente, disse, bom, o que nós vamos fazer? Paciência. Aí ela foi internada, né, no Hospital Moinhos de Vento para fazer cirurgia. Fez a cirurgia foi bem difícil, bem demorada. O médico, quando terminou a cirurgia, veio falar com a gente, disse, foi tudo bem, só que a gente não conseguiu tirar todo o tumor. A gente tirou em torno de 60%, porque é um local muito difícil. E se a gente mexesse mais, poderia mais atrapalhar do que ajudar. Então, ficou assim. Ele disse, vocês não se preocupem, porque ela tá com o olhinho esquerdo fechado, porque eu acabei mexendo naquele nervinho, mas o olho, com o tempo, ele vai voltar a funcionar normalmente, tá? Vai levar em torno de 3 a 6 meses, mas ele vai voltar ao normal. Ele não perdeu a visão, nada, ele só tá fechado, porque eu tive que mexer no nervinho que faz abrir e fechar o olho. Então, ele tá assim, mas ele é temporário. Então, nós pensamos, bom, isso é dos males o menor, né? Contanto que ela fique bem. Só que começava a nossa saga nesse dia. Ela foi para a UTI, e na UTI, ela justamente tudo que podia acontecer de efeito colateral em relação a essa cirurgia aconteceu. E uma delas é como essa glândula, a hipófise, ela ajuda a controlar as nossas necessidades fisiológicas. Uma delas é o controle da urina. O que aconteceu? Ela perdeu esse controle, porque mexeram, né, na hipófise, e isso nós sabíamos que podia acontecer, que o médico tinha nos avisado. Então, o que aconteceu? Ela começou a ter que usar fralda. Isso foi no ano passado, ela com 9 anos, usando fralda. Por quê? Porque ela não conseguia segurar o xixi. Ela tinha que ir toda hora no banheiro, ela tinha que ir toda hora, né? Então eles disseram, não, nós vamos ter que começar a dar uma medicação para ela, para controlar. E esse remédio é um remédio bem difícil de conseguir achar a medida certa, porque ele é um remédio que era pelo nariz. E se colocasse demais, ia reter líquido. Ela ia começar a não urinar. E podia dar problema no sódio. E se não fosse a medida correta, não ia adiantar, ela ia continuar urinando de hora em hora. Então, assim, foi bem difícil. Aí ela ficou em torno de 15 dias na UTI por causa disso, porque não achavam a medida correta. Começaram a dar, começou a trancar. Aí ela teve problema com sódio, começou a ficar ruim, vomitar. Então, assim, foi bem difícil de achar uma dosagem adequada para ela dessa medicação. Até que acharam, começaram a controlar, conseguiu controlar, e aí liberaram ela para o quarto. Ela, assim, estava bem, estava normal, tudo tranquilo, só que mesmo saindo
da UTI, ela continuava se queixando de dores de cabeça. E a gente, então, né, conversou com o médico, dizendo que se isso era normal, né? Ela continuava tendo dores de cabeça. Todos os dias de manhã ela acordava com dor de cabeça. E os médicos diziam que não, que era postural e tal. E eu lembro que eu falava todo dia disso e diziam sempre a mesma coisa. Então, né, conversamos, aí veio a parte da oncologista, né, conversar com a gente, dizendo, ó, ela vai ter que fazer químio de novo, né, porque ela teve recidiva e tal. Então, disse, bom, né, a gente se tem que fazer, não é o que gostaríamos, mas vamos lá, né. Mas a gente gostaria de pelo menos poder ir alguns dias para casa, porque a gente tá aqui há uns 20 dias já, 15 dias só de UTI. Então a gente gostaria de poder ir para casa, né? Eu gostaria de ver meu filho, que faz, né, quase 20 dias que eu não vejo ele. E a gente relaxar um pouquinho, ela ir para um ambiente diferente, né, do que o ambiente hospitalar. Disseram, não, tudo bem, então vocês vão para casa no final de semana e na segunda-feira vocês voltam pra gente iniciar. Eu disse, não, ok, tudo bem. E só que chegamos em casa, a Mariana continuava com as dores de cabeça e eu dizia pro meu marido, isso não tá normal, não pode ser normal, todo dia dor de cabeça, não pode ser só postural. Mas tudo bem, ela assim estava feliz de estar em casa, né, ela brincando com o meu filho, os dois juntos, então assim, nós estávamos muito felizes de estar em casa, né? Era uma bênção, né, depois de tantos dias de hospital. Então na segunda-feira eu voltei a trabalhar, né? E a minha filha, na época, estudava pela manhã e à tarde ela ficava com a minha sogra. A minha sogra buscava ela na escola e ficava com ela todas as tardes. E nesse dia ela decidiu que ela queria voltar para a escola, ela estava com saudade dos colegas. Eu disse, não, tudo bem, tu que sabe, né? Se tu tá te sentindo bem para ir, beleza. Ela foi, meu marido levou ela, só que na metade da manhã ela quis ir embora. Aí a minha sogra então buscou ela e ficou com ela em casa. E era perto do meio-dia, minha sogra me ligou e disse, ó, Mariana não tá bem, ela tá se queixando de muita dor de cabeça, muito enjoada, não quer comer nada, e o que a gente faz? E aí, como eu trabalhava numa outra cidade mais longe aqui de onde a gente mora, e eu tava sem condução, eu liguei pro meu marido e disse, ó, expliquei a situação, e disse, ó, pega a Mariana e leva lá pro hospital para emergência, porque ela não tá bem. Eu vou ligar pro médico, vou avisar ele, né, pro médico dela, para ele já saber o que tá acontecendo. Quando ela chegar lá, ele já tá esperando ela. O marido levou ela a Porto Alegre, então no hospital, na emergência, atenderam ela. Isso foi de tarde, né, e eu naquela angústia de saber o que ela tinha, por que ela ainda estava com essas dores. Então, meu marido me ligou de noite já, quase de noite, e disse, ó, dá um jeito de vir para cá, traz roupa, porque a Mariana vai ter que ficar internada. Eu disse, ah, mas o que ela tem e tal? Eu disse, ah, vem logo que eu te conto tudo o que aconteceu. Então, pedi pro meu irmão me levar, porque eu tava sem carro. Meu irmão me levou e chegando lá, a Mariana mesmo tinha ido fazer uma ressonância. Então eu cheguei lá, eles não estavam, né, no quarto. E aí quando eles voltaram, meu marido disse, ó, ela tá novamente, tá com líquido no local da cirurgia e por isso as dores de cabeça. Então eles vão ter que fazer uma nova cirurgia ainda hoje para colocar um dreno nela, para drenar esse líquido para que isso não ocorra mais, porque já era a segunda vez. Então naquela noite ela colocou, era de madrugada já quando eles fizeram essa cirurgia, e colocaram esse dreno, então que ele ia desde trás da cabeça até o abdômen dela. E ela tinha uma listra assim bem feia, assim, porque mexeram, né? Então ficou roxo, ficou bem feio. Mas foi tranquilo, assim. Aí ela voltou, né, pra UTI.
E na UTI ela se recuperou e tudo ficou bem, o olhinho dela começou a abrir, né? Graças a Deus estava melhorando. Então, assim, ela estava bem, ela estava comendo, né? Tava se recuperando bem. Mas aí, de uma hora para outra, ela começou a parar de falar e a de mexer o lado direito. E aí a gente pensou, é alguma convulsão, alguma coisa assim. Chamamos os médicos lá da UTI, certo? Ela não tá falando, quer dizer, ela tá falando pouco e não tá interagindo muito, e o lado direito ela não tá conseguindo mexer. Aí foram às pressas fazer uma tomografia, identificaram que ela estava com um tumor gigantesco na nuca, um meduloblastoma. E disseram, nós vamos ter que fazer uma... Porque a ideia inicial era começar a químio e depois fazer a cirurgia. Só que como a coisa se agravou de uma forma tão rápida, né? Aquele tumor na nuca cresceu muito rápido. Em uma semana ele ficou enorme. E ele estava pressionando a medula dela e por isso que ela estava tendo esses sintomas. Então eles disseram, não, nós vamos ter que primeiro fazer a cirurgia e depois a químio. Fizeram a cirurgia dela foi bem difícil, foi bem demorada, foi muito angustiante, né? E a gente, que o médico disse, mas é um local bem complicado, o tumor é bem grande, então vai ser uma cirurgia difícil, né? A situação dela é bem séria e a cirurgia pode demorar muitas horas, pode ir madrugada dentro. Então nós ficamos apavorados, né? A gente chorou muito, na época assim, a gente largou nas mãos de Deus, a gente disse que seja feita a vontade dele, né? Porque nós não aguentávamos mais ver ela passando por tudo isso. Porque já era a segunda cirurgia em uma semana. Em uma semana ela fez 2 cirurgias na cabeça. Já era a terceira que ela tinha feito. Aliás, era a 4ª cirurgia já que ela estava fazendo. Então, não, era a quinta cirurgia. Então a gente pensou assim, não, sabe, ela não merece isso, tá? Nós estávamos assim, despedaçados, mas assim, mantendo a fé, né, de que o melhor estava sendo feito para ela. E a cirurgia, quando acabou, o médico falou com nós que tinha sido muito melhor do que ele imaginava, que ela estava bem, que ela, né, tinha reagido muito bem, e agora só dá tempo ao tempo, né? Aí ela foi para UTI, ela demorou bastante para voltar a falar e para mexer o lado direito. Quando ela conseguiu ficar melhor da cirurgia, ela começou a fazer fisioterapia. Ela não estava conseguindo caminhar, ela não mexia o braço direito, falava muito pouco. Mas assim, aos pouquinhos ela foi melhorando. Ela acabou tendo convulsões lá na UTI, tiveram que reforçar a medicação do anticonvulsivo. E ela acabou tendo problemas neurológicos também. Com o tempo a gente percebeu assim que ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela ficava muito nervosa, ela chorava muito, ela xingava, ela gritava, ela não parecia que tinha 9 anos, ela parecia que tinha uns 3, 4 anos, ou menos. Sabe quando o bebê não sabe falar direito, ele chora, ele grita, assim ela tá. Então a gente falou com a médica dela, né? E aí ela começou a ter um acompanhamento de um neurologista também. E começou a tomar medicação para conseguir dormir, para conseguir relaxar. Ela foi melhorando, né? A fala foi voltando, mas assim, bem devagar. A movimentação, os movimentos do lado direito foram voltando, ela conseguiu voltar a caminhar, mas assim, com dificuldade. Mas ela foi melhorando. E aí até que ela foi liberada pro quarto, aliás, antes de ir pro quarto, ela começou a químio na UTI mesmo, né, pra gente não perder tempo, né.
E na químio, na UTI mesmo, então ela iniciou a químio, e lá ela ficou, dessa vez ela ficou uns 30 dias na UTI direto, porque aí começou a vir as complicações da químio, né? Além de perder cabelo, de perder o apetite, de ficar enjoada, ela adquiriu uma bactéria, então começou a ter febre, começou a ter diarreia, começou a ter alergias pelo corpo, mucosite dentro da boca, ela estava cheia de afta, ela não conseguia nem tomar água, que doía. Então ela começou a ter acompanhamento de uma dentista também para fazer laser, né, para melhorar essa questão da mucosite. Então ela teve muitas complicações por causa da quimio, da medicação, que era muito forte. Então, enquanto eles não conseguiram tratar essa bactéria, eles não liberaram ela para o quarto. Ela foi melhorando, liberaram ela para o quarto. Aí ela ficou mais uns 10 dias, né, fazendo tratamento. E assim, ela teria que ficar lá até a imunidade dela estar mais ou menos boa para poder voltar para casa. O programa da quimio dela seriam 5 ciclos, né, de 5 dias cada ciclo. Ela fez daí a médica disse, no segundo ciclo, antes de iniciar o terceiro, a gente faz uma ressonância para ver os resultados, para ver se a quimio está adiantando. Porque ela ainda tinha um tumor, ela ainda tinha um pedaço daquele tumor na hipófise e tinham aparecido mais outros 2 na mesma região. Pequenos, mas também. Então, eles teriam que ver se a quimio estava dando resultado. Então, fomos para casa, depois do primeiro ciclo, ela ficou uns dias em casa, ela ainda tinha muita dificuldade para caminhar, ela falava bem, ainda estava falando bem, mas não como antes, ela não conseguia dormir à noite sem fralda, porque senão ela urinava, ela ainda estava com problema para conseguir se regular na questão da urina, ela ainda estava com as fezes muito moles, então assim, ela estava sendo tratada que nem um bebê, né? Mas ela estava muito feliz de estar em casa, ela sorria o tempo todo, ela queria brincar, ela queria ajudar em casa, né? Ajudar nas atividades da casa, assim, ela sempre foi muito prestativa, muito querida mesmo, muito carinhosa, adorava abraçar, beijar, toda hora ela dizia que amava a gente. Assim, ela era muito, eu ia dizer que ela era meu grudinho, assim, porque ela era muito, muito grudada comigo. Ela era minha melhor amiga. E é difícil não chorar, porque eu perdi a minha melhor amiga. Eu tenho meu filho, graças a Deus, ele é minha força. Mas ela era minha menina, minha princesa, né? E depois do segundo ciclo, ela fez a ressonância e realmente tinha diminuindo de tamanho. Então a gente estava assim, tinha diminuído pouco, né, de tamanho, mas a gente estava muito esperançoso, muito feliz, porque a gente pensou, tem mais 3 ciclos, se ela aguentar, quem sabe, né, ela possa ter resultados melhores e ficar curada. Então ela fez o segundo e foi do mesmo jeito, né, com os mesmos efeitos colaterais, ficou uns 20 dias no hospital, que os ciclos eram todos eles internado. Depois foi liberada para ir para casa, ficamos uns 3 dias em casa. E daí, quando ela era para iniciar o terceiro ciclo, antes de ir, ela pediu muito que ela queria ir na escola, ver os colegas dela, porque ela estava com muita saudade deles, das professoras, né, do pessoal de lá. E meu marido disse, não, mas não é uma boa, tua imunidade ainda não tá muito boa, tu tá com problema para caminhar, né, tu fica logo cansada, deixa para depois, quando tu tiver melhor, a gente volta na escola. E ela insistiu muito, não, eu quero ir, nem que seja só um pouquinho, nem que seja só para ver meus amigos, as professoras, porque eu tô com muita saudade deles. E meu marido então levou ela, nossa, meu marido disse que foi uma alegria, assim, que eles ficaram muito felizes. E ela também ficou radiante, assim, que ela pôde ver os colegas, foi só um pouquinho, mas para ela foi muito bom. E nesse dia mesmo, ele voltou com ela para o hospital.
como na época eu estava trabalhando direto e meu marido teve que parar de trabalhar para ficar com ela, porque um de nós tinha que ficar com ela. E eu admiro muito ele, porque eu não sei se eu teria essa força de ficar sozinha com ela como ele ficou, porque ela estava com muitos problemas. Como eu disse, ela ficou com sequelas neurológicas, ela precisava de medicação para dormir, senão não dormia, e mesmo assim às vezes não fazia efeito. Eles tiveram que trocar várias vezes o remédio. Ela tinha que tomar remédio, a medicação, ela tomava muito, além da quimio, ela tomava remédio para dormir, ela tomava remédio para ficar calma, né, para relaxar, ela tomava remédio para controlar a tireoide, ela estava com problema de tireoide também, ela tomava essa medicação para controlar a urina, fora medicação para dor, né, fora toda a medicação da quimio. Então assim, ela estava era uma overdose de tanto remédio. Eu não sei como ela aguentou tanto. E no terceiro ciclo, quando ela estava lá, eu percebi assim que ela estava com muito problema para respirar. E eu disse para o marido dela, não tá respirando normal, ela fazia muito esforço para respirar. E nós chamamos os médicos, né? Meu marido chamou e disse, ó, ela não tá legal, ela tá respirando com muita dificuldade e tem alguma coisa errada. Só que como ela estava com a imunidade muito baixa, eles não queriam fazer muita coisa, porque eles tinham medo de que ela não aguentasse. Então eles só faziam raio-x, o raio-x não mostrava nada no pulmão, porque como ela não tinha imunidade, não aparecia nada. E ela foi ficando cada vez pior a respiração, até que eles resolveram dar oxigênio para ela. O oxigênio, primeiro aquele só de botar no nariz, não foi suficiente. Começaram a botar aquela máscarazinha, também não foi suficiente. Então ele disse, não, vamos botar o BiPAP. O que é o BiPAP? É uma máquina que ajuda a respirar, quase como se fosse um respirador. Só que era uma máscara assim, que cobria todo o rosto dela, e ela ficava com aquilo, e aquilo dava uma pressão para ajudar ela a respirar. Por uns dias ajudou, só que como ela estava passando muito mal, e aquilo cobria todo o rosto dela, a gente tinha que cuidar o tempo todo, porque se ela vomitava, ela podia se afogar com o próprio vômito, porque ele não conseguia sair. Então a gente se revezava em dormir, enquanto um dormia, o outro ficava acordado, para que se ela vomitasse, ela não se afogasse com o vômito. E aconteceu dela vomitar com aquela máscara, a gente tinha que tirar rapidamente para ela não se afogar. E assim, ela pedia desculpa o tempo todo quando ela vomitava, quando ela fazia sujeira, assim, quando ela fazia xixi na cama. Ela dizia, ai, desculpa, mãe, desculpa, pai. E a gente sempre disse, filha, tu não tem culpa de nada, tu é a única vítima aqui. Se alguém tem culpa, não sei quem, mas tu não é. Eu disse, tu não tem culpa de nada, pelo contrário, eu disse, tu tá sendo muito corajosa, tu tá sendo maravilhosa. Eu disse, se fosse o pai ou a mãe ainda já não tinha aguentado tanto. Assim, a gente sempre deu força para ela, assim, muita força. E ela, então, né, assim, sempre sorrindo. E ela adorava, porque cada vez que ela passava por alguma situação, eles davam um certificado de coragem para ela. E aquilo para ela, assim, era uma alegria, assim, ela se sentia o máximo, né? Que ela já tinha vários certificados de coragem. E então, nesse período que ela estava fazendo o terceiro ciclo, ela começou a ficar muito ruim. E no dia 12 de junho de 2019, ela teve a primeira parada cardíaca. E aí ela foi reanimada, ela voltou logo, levaram ela para a UTI. Na UTI ela teve a segunda parada cardíaca. E a médica da UTI me disse, ó, a situação dela é muito grave. Ela não pode ficar sem o respirador. E ela vai ficar em coma induzido porque ela tá com medidas de respirador. O respirador tá com uma medição muito alta, ela não pode ficar acordada. E aí foi assim um pavor, porque quando a gente chegou naquele quarto de UTI, tinha uns, sei lá, uns 15 aparelhos controlando ela, de tudo que é remédio. Ela tava furada por tudo que é lugar. E ela estava inchada, né? Ela estava dormindo,
foi assim a pior visão que eu podia ter dela, de toda a minha vida, assim. Deitada ali sem poder fazer nada. E assim ela ficou por 5 dias. Ela aguentou, ela lutou, só que começou a ter muitos problemas. Ela começou a falhar os outros órgãos, né? Cada vez o respirador estava com mais força, porque ela não estava conseguindo respirar sozinha. Eles não conseguiam tirar, se tirasse o respirador ela morria. Ela estava com os batimentos cada vez mais descompassados. E o rim dela parou de funcionar, ela não estava urinando mais. Até queriam fazer diálise, mas ela não tinha condições de fazer, porque ela estava com a imunidade zerada. Faziam transfusão de plaqueta, faziam transfusão de sangue, nada resolvia. Ela estava cada vez ficando pior. E meu marido toda hora dizia assim, liberta ela, deixa ela ir, porque eu não deixava, sabe? Eu acho que até ela ficou, todo mundo fala assim que ela só não morreu naquele dia porque eu não deixei, porque eu entrei em pânico, eu fiquei desesperada. Acho que todo o hospital me escutou, assim, dos meus gritos, do meu desespero. E porque eu disse assim, não, e a minha companheirinha? A que vai fazer unha comigo? Quem vai fazer unha comigo agora? Quem vai passear comigo? Quem vai pedir para dar uma caminhadinha? Aproveitar o sol, né? Então, eu tava perdendo uma pessoa especial, não era só minha filha. Era minha amiga, a minha companheira, meu grudinho. Foi muito difícil, porque eu tive que dizer adeus pra ela. Aí eu falei no ouvidinho dela, eu disse, filha, se o papai do céu tá te chamando, vai, filha, não te preocupa com a mãe. Não faz nada pela mamãe, nem pelo papai, nem por ninguém, faz por ti. Não precisa lutar mais. Se tu não aguenta mais, vai. E eu libertei ela. E nesse dia, no dia seguinte, ela faleceu. E desde então, o brilho da minha vida, uma parte do meu coração foi junto com ela. Um pouco do brilho se foi, né? Eu tenho meu menino agora, tenho meu filho, tenho meu marido, eu tenho uma família maravilhosa, muita gente que nos dá força. Depois disso a gente conseguiu, a gente se mudou até onde a gente morava num apartamento, a gente foi para uma casa. A gente está muito bem nessa casa, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais. E até peço desculpas pelo vídeo, ficou bem grande, mas é que essa é a história dela. E eu não podia ficar pulando partes, porque ela merece que seja contada toda a história. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Para mostrar o quanto ela lutou, o quanto ela foi corajosa, o quanto ela queria vencer, o quanto ela tinha vontade de viver. Nossa, ela era assim, ela tinha um brilho, as pessoas se apaixonavam por elas de graça, né? E hoje eu vejo assim, por que isso aconteceu? Porque ela já era um anjo. Porque ela nasceu anjo. E ela cumpriu a missão dela. Ela nos tornou melhores. Ela está nos tornando melhores, mais fortes. Porque eu sempre digo assim, eu não tive escolha. Eu tive que ser forte. Ou eu ficava forte, ou eu desistia da vida. Mas eu nunca vou desistir da vida, nunca pensei em desistir, porque eu tenho uma família, eu tenho um filho e eu quero viver por ela, porque ela ia ficar muito triste. Quando a gente ficava triste, ela dizia assim, mãe, se tu chorar, eu vou chorar também. Se tu ficar triste, eu também vou ficar triste. Eu não quero ver vocês tristes. Então eu sempre penso nisso, que se a gente ficar triste, ela vai ficar triste. Eu não quero. Eu quero que ela fique feliz com a vida que a gente está levando aqui. Então, assim, eu agradeço por essa oportunidade de estar contando a história dela. Eu gosto, adoro falar dela, porque ela só tem coisas boas para serem ditas.
E eu choro porque a saudade é inevitável, e eu digo, a saudade vai ser minha companheira para sempre, até o último dia da minha vida, até o dia do reencontro com ela. Mas é um choro de saudade, é um choro de que eu não posso mais beijar ela, abraçar ela, ouvir a voz dela. Mas eu tô bem, assim, na medida do possível. A gente vai levando a vida como Deus manda. Então, obrigada pela oportunidade. Desculpa o depoimento longo, mas era necessário. Agradeço muito mesmo, muito obrigada. Um grande abraço a todas as mamães de anjo, meu mais sincero abraço, força, que Deus sempre nos dê muita luz e muita força e muita proteção, e que fiquem bem. Um grande abraço.